Fala galera, análise de Goiás 1, Vasco 1, pela 30ª rodada do Brasileirão. E antes da gente começar a análise, fica aí meu pedido para você se inscrever no canal, deixar um like e compartilhar esse vídeo para o YouTube divulgar mais esta análise. Então vamos começar aí a análise olhando para o comportamento das equipes em campo. O Goiás entrou num 4-4-2 e o Vasco num 4-1-4-1. E olhando para a disposição média dos jogadores, a gente vai ver aí praticamente um equilíbrio, né? Talvez os jogadores do Goiás um pouco mais adiantados em relação aos do Vasco, e a gente consegue confirmar isso por essas duas linhas aqui embaixo, que representam um posicionamento médio, né? O avanço médio dos jogadores em campo. A gente vê o jogador, né? As duas linhas nos campos defensivos das suas equipes, mais a linha do Goiás em verde, um pouco mais adiantada, né? Mais próxima da linha do meio de campo, mas também nada muito expressivo. Quando a gente olha para a concentração das jogadas em campo, do total de jogadas da partida, a gente vai ver que 14% foram do Goiás no seu campo defensivo, 18% do Goiás no meio de campo e 15% do Goiás no seu campo de ataque. Pelo lado do Vasco, do total de jogadas da partida, 21% foram do Vasco no seu campo defensivo, 23% no meio de campo e 9% no campo de ataque. Então a gente vai ver que o Vasco teve mais jogadas, do total de jogadas da partida, o Vasco teve mais jogadas no meio de campo em relação ao Goiás, né, 23-18, mas o Goiás conseguiu produzir mais jogadas no campo de ataque, né, 15%, e o Vasco só 9% no seu campo de ataque. Aqui embaixo a gente vai ter um gráfico que mostra o domínio de cada uma das equipes ao longo dos 90 minutos de jogo. A gente vê um equilíbrio entre barras verdes e barras brancas. 55% delas são do Goiás, né, que mostra que o Goiás dominou o jogo por 55% do tempo, e 45% do Vasco. A gente vê o jogo meio segmentado, né? Aqui no início um leve domínio do Vasco, depois um trecho de domínio do Goiás, aí Vasco, depois Goiás no final do primeiro tempo e início do segundo, depois um trecho do Vasco e mais para o final da partida, domínio do Goiás. A intensidade de domínio aqui, ela varia de 0 a 100 para o time mandante e 0 a menos 100 para o time visitante. Então, né, sendo que os valores extremos aí de 100 e menos 100 seria um domínio total de cada uma das equipes. Quando a gente tira uma média dessa intensidade de domínio ao longo da partida inteira, ela vai dar um valor de 5. Então, por ser positivo, mostra que foi um leve domínio do Goiás, mas por ser muito próximo de zero, justamente, né, um domínio bem leve do Goiás ao longo da partida inteira, nada muito expressivo. Aqui do lado direito, agora a gente vai ver algumas estatísticas que vão ajudar a gente a entender um pouco melhor o comportamento das equipes no jogo. Em termos de posse de bola, 56% para o Vasco, que é um número aqui de médio para alto, e outra estatística que se destaca é o número de bolas longas tentadas pelo Vasco também, 61 tentativas, um número de médio para alto. As demais estatísticas aqui, todas medianas ou baixas, né, em termos de passes, bolas longas e cruzamentos. Olhando para aspectos de criação, a gente vai olhar aqui para passes decisivos e expectativa de assistências. Passes decisivos são passes que permitem um chute a gol ou uma assistência para gol, que é o que a gente chama de pré-assistência, e a expectativa de assistências mede a capacidade das equipes em colocar os seus jogadores em condição de marcar gols. Não necessariamente os jogadores marcaram gol ou finalizaram em gol para contabilizar na estatística. A ideia mesmo é ver se as equipes conseguiram colocar os seus jogadores em condição de marcar gols. Então, em termos de passes decisivos, 10 para o Goiás, 4 para o Vasco. E em termos de expectativa de assistências, 0,99 para o Goiás, 0,41 para o Vasco. A gente vê aqui números de médio para baixo para o Goiás nas duas estatísticas e números baixos para o Vasco, mas de qualquer forma o Goiás superou o Vasco nessas duas estatísticas. Agora olhando para finalizações, foram 18 pelo lado do Goiás, 5 pelo lado do Vasco, um número aqui de médio para alto para o Goiás. Das 18 finalizações, né, 9 foram bloqueadas, 3 para fora, 5 defendidas e um gol marcado. Pelo lado do Vasco, uma finalização bloqueada, 2 para fora, sendo que uma passou perto do gol, e uma bola defendida, além do gol marcado. Em termos de chances claras de gol, uma para cada lado, então um equilíbrio aí nesse quesito. Mas só olhar para o número de finalizações da partida não diz muito para a gente sobre a qualidade das oportunidades criadas, nem das finalizações propriamente ditas. Então, por isso, a gente olha para a expectativa de assistências, que ajuda a gente a projetar o placar das equipes com base na qualidade das oportunidades que elas criaram, e para a expectativa de gols pós-chute, que vai considerar também a qualidade das finalizações ou a dificuldade que o goleiro teria em defender as finalizações que ele recebeu em gol. Então, considerando as oportunidades criadas, a expectativa era que o Goiás marcasse 1,12 gols e o Vasco 0,89. Quando a gente olha para a qualidade das finalizações, essa expectativa sobe para 1,54 para o Goiás
e para 1,06 para o Vasco. A diferença entre a expectativa de gols e a expectativa de gols pós-chute vai dar para a gente uma ideia do desempenho dos atacantes, né? O quanto que eles conseguiram adicionar ou reduzir a expectativa de gols para o seu time com base na qualidade das finalizações. Então, pelo lado do Goiás, esse valor é de 0,42, então mostra um desempenho relativamente bom dos atacantes. Pelo lado do Vasco é de 0,16, que mostra um desempenho quase neutro dos atacantes, né? Já que 0,16 é um valor muito próximo de zero. E quando a gente compara a expectativa de gols pós-chute com o número de gols marcados, a gente vai ter uma ideia do desempenho dos goleiros. Então a expectativa era que o Goiás marcasse 1,54 gols e marcou apenas um. Então essa diferença de 0,54 mostra que o desempenho do goleiro do Vasco foi positivo, né? Ele evitou 0,54 gols, né? Tomou um pouco de gols a menos do que o esperado. Pelo lado do Goiás, a expectativa era marcar 1,06, aliás, o Vasco, né, deveria ter marcado 1,06 gols e conseguiu marcar 1. Essa diferença de 0,06, né, praticamente zero, mostra aí um desempenho neutro do goleiro do Goiás na partida, já que ele tomou praticamente o mesmo número de gols que era esperado com base na qualidade das finalizações do Vasco. E para fechar a análise, se a gente olhar para todas essas estatísticas aqui, desde passes decisivos até o número de gols marcados, a gente vai ter uma ideia da qualidade da partida. São todas estatísticas aí que eu considero que ajudam a gente a perceber se a partida foi interessante ou não. E a gente vai ver que a gente tem uma estatística aqui com 4 estrelas, que é o número de finalizações pelo lado do Goiás, todas as outras estatísticas com 3 estrelas ou menos, né? Então todos os números de medianos para baixo, o que mostra aí que talvez a partida não tenha sido tão interessante assim. A gente já viu aqui em outras análises partidas com com estatísticas com mais estrelas aí, tanto pelo lado dos times visitantes quanto dos mandantes. E aí, no final das contas, 1-1 para Goiás e Vasco, um resultado aí que acho que não foi interessante para nenhuma das equipes. Então, fechamos aí mais uma análise de Goiás 1, Vasco 1. Espero que vocês tenham gostado da análise. Fica aí meu pedido novamente para você se inscrever no canal, deixar um comentário, um like e compartilhar esse vídeo para o YouTube divulgar mais esta análise. E falou!